Graças a Deus. Aleluia. Aleluia. Quem veio aqui pronto, sedento, desejoso de receber uma palavra de Deus para a sua vida? Amém? A gente chegou hoje, cedinho, de Curitiba. Foram dias muito impactantes. Como Deus falou conosco e confirmou de várias formas aquilo que Ele tem colocado no meu coração e no seu coração, no coração da sua igreja. Confesso que meu coração está como quem sonha, trazido à memória, diante dos meus olhos, aquilo que me traz esperança. Amém? Nós estamos em uma série de palavras intitulada Lugares Altos. O Senhor colocou essa palavra no meu coração depois de alguns sonhos, algumas visões que Ele deu a alguns irmãos da igreja e também a mim, e o Senhor tem confirmado pelo testificar do Espírito Santo, também através da sua palavra. Hoje nós vamos então para a terceira parte dessa palavra, dessa série Lugares Altos. Hoje nós vamos ver como construir lugares altos, como que nós podemos acessar lugares altos. Deus tem um lugar mais alto para você. Deus tem um lugar mais excelente para você. Deus tem um lugar mais íntimo, mais divino, mais celestial para a sua igreja viver, para a sua igreja alcançar, para a sua igreja tomar posse e para a sua igreja anunciar sobre a terra. Nós vimos na primeira palavra alguns detalhes sobre os lugares altos. Vimos que Jesus, quando ensina sobre a vinha, falando da sua igreja, Ele tem para a sua igreja lugares altos, e para a sua vinha, para a sua igreja, Ele tem uma cerca de proteção, uma prensa para extração do melhor de nós, e Ele tem uma torre para observação do ambiente que nós vivemos. Vimos sobre a tentação de Jesus, quando Ele é levado a lugares altos, que lugares altos também são lugares de respostas para as tentações e para as provações que vem contra cada um de nós. Vimos na Torre de Babel que nem todo lugar alto é um lugar aprovado por Deus. Na segunda palavra, nós vimos os propósitos dos lugares altos, que nos lugares altos é onde nós ouvimos a voz de Deus. Lugares altos é onde nós podemos monitorar tudo aquilo que o Senhor tem nos dado. Vimos que os lugares altos, quando acessados, a principal função daquele que alcança e vive em lugares altos é o anúncio do Evangelho. Você pode aplaudir Jesus pelo Evangelho que te alcançou e que vai alcançar aqueles que você ama e que vai alcançar até aqueles que te odeiam. Fala um amém aí, aleluia. Melhor resposta para aqueles que te odeiam é o Evangelho. Não mande ninguém para o inferno não, mande eles para o céu, aleluia, amém? Então hoje eu quero falar com você sobre a construção de lugares altos. Jesus, em Lucas 14, versículo 28 ao 30, eu estou lendo na King James, tá bom? Lucas capítulo 28, versículo 28 e 30, eu quero mostrar para você aqui o que Jesus fala sobre um alto lugar, e depois nós vamos para o livro de Efésios, capítulo 4, e ali então, no livro de Efésios, eu quero desenvolver a mensagem dessa noite sobre o acesso, a construção e o acesso a lugares altos. Mas eu quero te mostrar aqui que essa construção é uma realidade, um desafio que Jesus dá para todo aquele que deseja lugares altos. Ele diz assim: qual de vocês, desejando construir um lugar alto,
Primeiro, não se assenta e calcula o custo do empreendimento e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la. Porque se você lançar o alicerce e não puder concluir a obra, as pessoas que te contemplarem essa obra inacabada vão zombar de você. Versículo 28 ao 30, proclamando e dizendo: este homem começou uma grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Então, dentro dessa realidade de lugares altos que o Senhor tem para você, que o Senhor tem para cada um de nós, você precisa entender que você está sendo observado, você está sendo olhado, pessoas estão te olhando, o mundo espiritual está te olhando, está te vendo, os céus estão te vendo, o seu Deus está te vendo, o inferno está te vendo, os demônios estão te vendo, e o Senhor está te dando essas palavras e te convidando para um lugar alto. Não é para que você seja uma chacota, não é para que você seja motivo de riso, nem de zombaria, mas para que você seja um exemplo de honra, um exemplo de conquista, de avanço, e que o nome do Senhor seja louvado na sua vida, amém? Dentro desse texto nós vemos, versículo 28, Jesus dizendo o primeiro passo, o primeiro clique para quem quer viver em um lugar alto, e ele começa dizendo sobre o desejo. Para você acessar, viver, construir lugares altos, você precisa desejar, e o desejo, ele é uma consequência da sua decisão. O desejo é uma consequência de um convencimento do Espírito Santo de Deus. A Escritura diz que do Senhor vem o querer e também o realizar. Então abra o seu coração para essa palavra, abra o seu coração para este tempo, deixa o Espírito Santo de Deus colocar em você a vontade do Pai, e a vontade do Pai é te levar em lugares altos. Se você tem ouvido essas mensagens, ou se você está ouvindo hoje pela primeira vez, abra o seu coração para ele desejar lugares altos. É o primeiro passo. Aquele que deseja construir uma torre, ele precisa então, agora que o desejo surgiu, dar o segundo e o terceiro passo dentro desses 3 versículos que lemos. O segundo é o planejamento, e o terceiro é a consciência de investimento. Quem desejou construir a torre e agora entende que o desejo não vai realizar todas as suas vontades. Quantas vezes nós desejamos as coisas e não temos? Quem aqui está desejando coisas que você ainda não pode ter? Aleluia! Começa com desejo, mas a gente sabe que para alcançar os nossos sonhos, os nossos desejos, não basta apenas desejar. Que fácil seria tudo aquilo que a gente desejar ter instantaneamente nas nossas mãos. Não é assim. Com Deus não é assim. Muitas pessoas se frustram com Deus porque os seus desejos não são atendidos, seus desejos não são realizados. As pessoas olham para Deus e pensam que Ele é o gênio da lâmpada. Ele assistiu muito Aladim quando era criança. Ele jogou muito Aladim quando era criança. Pensa que Deus, você faz, raspa a lâmpada e pronto, este é o meu desejo e chegou. Não, não é assim. Quantos já entenderam que não é assim? Mas existe um caminho. Existe um caminho para a gente alcançar as coisas que nós desejamos, os sonhos dos nossos corações. Existe um caminho para a gente ir muito além daquilo que a gente pode sonhar, que a gente pode desejar. Existe um lugar onde nós podemos viver, um lugar alto, onde nós podemos alcançar muito mais do que pensamos e planejamos. É um lugar onde nós vivemos os sonhos de Deus para nós, e os planos, os sonhos, as vontades dele para a nossa vida são mais excelentes do que a nossa. Você pode aplaudir o nosso Deus, que é um bom Deus. Então, além do desejo, um planejamento e um investimento. Agora eu desejei, então eu vou planejar, eu vou me assentar. Vou me assentar e eu vou calcular o preço. Eu vou ver quanto eu tenho que investir da minha vida para a construção dessa torre, para chegar neste lugar alto. O Senhor quer te levar a lugares altos. Você deseja? Você quer? Primeiro passo cumprido. Segundo, planejamento. E eu quero te ajudar com esse planejamento nessa noite. Eu quero te ajudar a você entender sobre o investimento para lugares altos nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amém? Para deixar claro para você
que tem trauma financeiro, para deixar claro para você, quando a gente fala de investimento, investimento não é só finanças, vai muito, muito além do que dinheiro. Abre o seu coração aí, dá um glória a Deus bem forte. Então agora vai para o livro de Efésios capítulo 4, Efésios capítulo 4, versículo 8 a seguir. Nós vamos ler até o 17, tá bom? Então vamos ler inteiro até o 17 e eu vou fazer algumas pontuações na sequência. Diz assim, versículo 8: pelo que ele diz, quando subiu ao alto, levou o cativeiro, e deu dons aos homens. Agora, o que significa ele subiu, senão que também desceu às partes mais baixas da terra? Você pode ir passando até o 17, tá bom? Por favor. Aquele que desceu é o mesmo que semelhantemente subiu muito além de todos os céus. Diga comigo, lugares altos. Está falando de Jesus esse texto. E ele subiu para preencher tudo o que existe. Assim, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com um propósito. O propósito é de aperfeiçoar os santos. Tem santo aí nessa noite? Aperfeiçoar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo está aqui nessa noite, seja edificado, até que todos alcancemos unidade da fé, conhecimento do Filho de Deus, cheguemos à maturidade, atingindo a medida da estatura, da plenitude de Cristo. O objetivo deste lugar alto que Jesus alcançou, subiu e foi honrado, para o seu povo, para a sua igreja, para os seus santos, é que não sejamos mais como crianças imaturos, levados de um lado para o outro, pelas ondas teológicas, nem jogados para lá e para cá por todo vento de doutrina, e muito menos pela malícia de certas pessoas que induzem os imaturos, os leigos, os incautos ao erro. Longe disso, seguindo a verdade em amor, subamos, cresçamos, alcancemos um lugar mais alto naquele que é o cabeça. Quem é Ele? Dele todo o corpo, ajustado, unido, pelo auxílio de todas as juntas, cresce, edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Esse é o 17, não, ok, foi o 16 o outro. Sendo assim, obrigado 17, sendo assim, eu vos afirmo, e no Senhor insisto, para que não mais vivais como os gentios. Quem são os gentios? Quem não conhece a Deus, quem ainda não se tornou povo de Deus. Não viva como vive aqueles que não são povo de Deus, porque eles vivem na inutilidade. Por mais brilhante que pareça, por mais inteligente que pareça os seus pensamentos, se são pensamentos que estão fora, desconectados dos pensamentos de Deus, são inúteis. E nós, como igreja de Jesus, não vamos viver assim. Você pode aplaudir o Senhor pelo corpo de Cristo? Glória a Deus. Lugares altos. Como construir lugares altos? Como acessar, como subir de nível a minha vida pessoal, minha vida emocional, minha vida espiritual, a vida da minha família?
Como elevar o nível do meu ministério, da minha empresa, do meu chamado. Como elevar, como fazer, alcançar um lugar ainda mais excelente, tudo aquilo que sou, tudo aquilo que tenho em Cristo Jesus. Como construir lugares altos. Eu sei que eu preciso desejar, planejar e investir. Então vamos para este planejamento. Primeiro ponto que eu quero abordar com você, vendo que Jesus é o exemplo de estabelecimento de lugares altos, o primeiro ponto é uma pergunta: por que Jesus quer me levar a lugares altos? Por que eu preciso? Por que Jesus quer? Porque Jesus está olhando para a minha vida e acha que eu preciso de um lugar mais alto, um lugar mais excelente. Por que Jesus quer me levar a um lugar alto? Preciso saber. Porque eu vou desejar algo se eu não entendo o objetivo de Jesus nisso. No versículo 8, você pode ir deixando projetado para a gente os versículos que nós vamos pontuar aqui. Versículo 8, a Escritura diz que Jesus, quando subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e distribuiu dons aos homens. Se Jesus é um modelo, é um exemplo de estabelecimento de lugares altos, eu olho para esse versículo e eu entendo o que aconteceu com Jesus quando ele subiu a um lugar mais alto. Ah, pastor, mas esse versículo aí, ele tá falando de Jesus e não está falando de mim. Não, está falando de você sim. Olha o que diz o livro de Efésios, capítulo 2, versículo 6. A Escritura que diz que Deus nos ressuscitou com Cristo. E com Cristo nos fez assentar em lugares celestiais. Existe um lugar alto para aquele que está em Cristo. E o motivo de Jesus querer que nós acessamos esses lugares mais altos, é para que nós possamos tomar a nossa posição nele, para que possamos estabelecer nos lugares onde ele nos colocou, o reino dele, até que ele venha. Aplauda Jesus se você vai subir. Ok, então quando Jesus volta lá para Efésios 4:8, quando Jesus subiu, ele levou o cativeiro, e Deus deu dons aos homens. Quando Jesus subiu, foi que ele levou. Por que Jesus quer nos levar ao lugar mais alto? É porque quando você sobe, você vai poder levar com você aqueles que Deus colocou na sua vida para você influenciar. Quando eu subo, eu posso levar comigo quem está preso. Muitas pessoas tentam conduzir os outros à vontade de Deus, ao conhecimento de Deus, mas não conseguem, porque não subiu ainda ao lugar onde Deus quer que ele esteja, ao lugar onde Deus tem para ele. E enquanto você não estiver no lugar que Deus tem para você, como você quer levar outros junto com você? Jesus, antes de levar aqueles que estavam aprisionados, ele subiu, ele conquistou, ele avançou, ele cumpriu a sua missão. Você vai entender sobre esse planejamento ainda nessa noite, em nome de Jesus. Quantos querem levar a Cristo? Quantos querem levar a Deus pessoas que você ama? Quantos querem levar os filhos ao conhecimento de Deus? Quantos querem levar o casamento, a realidade, a luz das Escrituras do Senhor, e não tem conseguido? Quantos querem levar as suas finanças ao lugar que Deus tem para ele? Quantos querem levar o seu time, a sua equipe, os seus amigos a um lugar mais alto e não tem conseguido? O desafio para nós é entender que Deus quer fazer com que a gente suba, e é quando nós subimos que nós podemos levar aqueles que estão presos a este lugar de liberdade. Dá um aplauso se você vai subir em Cristo Jesus. Aquele que está aprisionado tem a esperança de encontrar um resgatador, tem esperança de encontrar um libertador. As pessoas estão clamando por um lugar mais excelente.
E quando as pessoas não encontram na igreja um lugar mais excelente, quando eles não encontram através de um cristão um lugar mais excelente, eles vão procurar nos encantamentos, nas feitiçarias, nas bruxarias, eles vão procurar nos coaches, uma resposta para esse clamor do coração do homem de estar e viver uma vida melhor. Eu quero profetizar sobre a sua vida em nome de Jesus, que aqueles que te conhecerem não precisarão ir para esses caminhos, eles encontrarão em você uma resposta para que a vida deles suba de nível, porque vão ver em você uma pessoa que vive no nível sobrenatural na presença de Deus. Suba! E outros subirão com você para a glória de Deus. Você é a resposta para essa geração, você é a resposta para a sua família, você é a resposta para essa fronteira, e você vai levar com você, para a liberdade que você vive, aqueles que estão aprisionados. Quem crê? Segundo motivo de Jesus querer me levar a lugares altos, é porque quando eu subo, eu posso alcançar as coisas que Deus tem para mim. A Escritura diz que nós, o mesmo livro de Efésios diz que nós, cristãos, somos abençoados em Deus, com toda a sorte de bênção. Olha para a pessoa que está do teu lado e fala para ela: você é um abençoado. Aperta a mão dela e fala: muito prazer, você está conhecendo nessa noite alguém muito abençoado. Mas tem um detalhe nesse versículo que diz que nós temos todas as bênçãos do Senhor, mas não é num nível baixo, num lugar baixo. Ele diz que todas as bênçãos que nós fomos abençoados nas regiões celestiais. E as regiões celestiais são altos lugares. Quando você sobe, você pode tomar posse das bênçãos que Jesus tem para você. Então Jesus subiu, levou e deu aos homens dons. Quando você sobe, e esse é o motivo de Jesus querer fazer você levar a sua vida, você pode levar outros com você, você toma posse daquilo que é teu, e agora você está carregado das bênçãos de Deus, cheios das bênçãos do Senhor. As bênçãos do Senhor correram atrás de você e te alcançaram, você tomou posse delas, e agora você tem para dar. Você subiu, você levou pessoas com você, e agora você está cheio de Deus para também dar dons, dar presentes. Agora você tem bênçãos, você recebeu de graça, e agora você dá aos homens aquilo que você recebeu do Senhor. Porque Jesus quer te fazer subir, porque Ele quer fazer com que você leve outros para este lugar excelente. Porque Jesus quer te fazer subir, você alcançar as bênçãos que Ele tem para você, porque Jesus quer te fazer subir a lugares altos, para Ele abençoador dos homens que se encontram com você. Quem vai subir a lugares mais altos, aí começa a celebrar ao Senhor. Posso ouvir um amém bem forte? Quando eu subo, eu obtenho aquilo que é meu, e quando eu tenho, eu posso dar. Ninguém dá o que não tem. Eu quero profetizar em nome de Jesus, que você está entrando em um nível da sua vida, onde tudo aquilo que Deus tem para você, você vai tomar posse, e vai ser generosamente transbordante sobre a terra. Olha que tremendo isso. Jesus subiu, levou o cativo o cativeiro, deu dons aos homens. Pedro tomou posse, cheio do Espírito Santo, está indo para o templo, está indo para a igreja. Na porta da igreja tem um aprisionado, tem um carente, tem um necessitado, e o necessitado acha que a necessidade da vida dele, que precisa ser suprida, é a carência de prata e ouro. Pedro está passando, ele pede esmola. Pedro vai até ele e diz: ei, ouro e prata aqui eu não tenho, mas tem uma coisa que eu alcancei nas regiões celestiais. Aquilo que eu tenho eu te dou, em nome de Jesus Cristo. Levanta e anda. Ei, ele descobriu unção, poder, ele descobriu um dom de cura nas regiões celestiais. E quando ele encontrou alguém precisando, eu tenho algo para te dar, porque eu vivi um nível mais excelente, eu fui abençoado, eu estou lá. Você está aprisionado, eu quero te levar lá, mas você não está conseguindo, a perna não dá, a perna não responde.
né? O seu corpo, você não tem forças para isso. Mas não é porque eu estou te aprisionado, que você está aprisionado, que eu vou te deixar aí, não. Não, tem um dom que eu tenho para distribuir, para transbordar na sua vida, para te levar comigo. Levanta e anda, eu quero declarar em nome de Jesus Cristo, tudo aquilo que bloqueia o seu caminhar, bloqueia os seus pés, bloqueia você de voar, de ir mais longe, mais rápido. Deus tem cura para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo, tem dons do Espírito Santo para você nessa noite, para você subir a um lugar mais alto. Por quê? Por que Jesus quer que eu suba a lugares altos? Por que Jesus quer me fazer subir de nível espiritualmente? Me amadurecer como cristão, me ensinar sobre os dons, sobre a sua palavra, sobre o procedimento, sobre a vida cristã. Por que Ele quer fazer isso comigo? Porque Ele não está satisfeito com a minha salvação. Ele me salvou, eu sou salvo. Vai chegar o dia que eu vou subir. A Escritura está dizendo, ei, a vida do cristão não é só esperar esse último dia da ressurreição ou da ascensão. Não, o nível mais alto é para hoje. Jesus precisa de você. Ele quer te levar a lugares altos para você levar os aprisionados. Ele quer te levar a lugares altos para te encher dos dons, fazer de você um transbordado Espírito. Jesus quer te levar a lugares mais altos, porque é quando eu tomo a minha posição, a posição que Jesus conquistou para mim, que o reino dele se manifesta na terra. E nós vimos isso em Efésios 2:8. Ele nos fez assentar em lugares celestiais. Quem sobe o nível da sua vida, quem sobe o nível da real espiritualidade. Eu não estou dizendo quem se torna um melhor religioso. Você conhece a diferença? Eu não estou falando que Jesus quer te fazer mais religioso. Estou dizendo que Jesus quer te fazer verdadeiramente mais cristão, mais espiritual, mais maduro. Quer te fazer sentar, quer te colocar na posição que Ele tem para você, para te usar, e você ser uma bênção na terra. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Ok, então eu entendo que lugares altos eu preciso desejar, planejar e investir para isso. Eu entendo agora porque Jesus quer me levar a lugares altos. Como eu vou construir esses lugares altos? Como uma pessoa consegue acesso a esses lugares? Como uma pessoa sobe o nível da sua vida? Como uma pessoa, ela melhora, ela avança, ela cresce? Versículo 9 e versículo 10, se conseguir colocar os dois juntos, eu agradeço. Como construiu? Olha só, a Escritura diz assim: agora que ele ascendeu, vamos olhar essa versão aqui, que a sua é a King James atualizada, né? A minha é só a James, vou acompanhar a sua. Olha só, o que significa ele subiu? Senão que também ele desceu as partes mais baixas da terra. Aquele que desceu é o mesmo que subiu muito além de todos os céus, com um propósito de preenchimento de tudo que existe. Como eu construo lugares altos? Eu construo lugares altos, respeitando os lugares baixos. A Escritura diz: não despreze os humildes começos. Antes de Jesus alcançar este lugar de glória, alcançar esse trono de glória como Redentor, como Cordeiro que já havia sido previsto desde a fundação do universo, desde o início, desde o princípio, Deus em sua sabedoria, soberania, perfeição e eternidade, Ele já previu isso. E agora, para que Jesus obtivesse este lugar, essa posição de Redentor, de Salvador, antes de Ele subir a este lugar, Ele, a Escritura diz, precisou descer. Como eu construo lugares altos? Como eu acesso lugares altos? Vencendo nos lugares baixos. Ele desceu. O que significa subir, senão que também descer?
Eu quero te dizer em nome de Jesus Cristo, você que está experimentando uma descida na sua vida. Talvez você tenha descido tanto na sua vida, que você chegou às partes mais baixas que uma pessoa pode viver. Não despreze as descidas, vença as descidas. Quero ouvir um amém bem forte. Não desista nas descidas. Não abandone a sua fé. Não duvide da palavra do Senhor, que Ele tem os mais altos lugares em Cristo para você, quando você estiver descendo, quando as coisas estiverem indo mal, quando tudo parece estar dando errado. Não desista nas descidas. Este não é o seu fim. Este não é o lugar que Deus preparou para você. Mas ela faz parte do exaltar de Deus. Ela faz parte do levantar de Deus. Para que você honre, valorize os lugares altos, você precisa conhecer os lugares baixos. Para que você valorize o muito, você precisa saber o que é não ter nada. Paulo disse: eu sou experimentado em todas as coisas, eu sei ter muito e eu sei ter pouco, eu sei estar pleno e eu sei não ter nada, eu sei comer do bom e do melhor, e eu sei o que é passar fome. Eu conheci a liberdade, mas eu sei também o que é estar preso. Ele disse: não é porque eu estive em lugares baixos, não foram as descidas da minha vida que me anularam quem eu sou em Cristo. As descidas da minha vida só me fizeram mais fortes, porque eu sei o lugar que eu tenho em Cristo. Eu posso todas as coisas naquele que... Não despreze as descidas, pode celebrar o Senhor. O fim, o propósito do Senhor é fazer de você um instrumento de preenchimento, um instrumento de enchimento. Ele subiu aos céus, foi honrado, levou o cativeiro consigo, Ele deu dons aos homens, Ele alcançou essa posição para encher todas as coisas, para cumprir todas as coisas. Deus não tem um lugar alto para você viver vazio, mas para você viver cheio e encher todas as coisas. Aquilo que você vive, o ambiente que você vive que não tem resposta, vai começar a viver cheio de respostas, porque você está lá. Se você vive numa casa sem alegria, sem felicidade, sem propósito, vai começar a viver cheia de alegria, de felicidade e de propósito, porque você está lá. As pessoas que vivem vazias de Deus, vazias do Espírito, vazias de esperança, vão começar a ser cheias de esperança, cheias de Deus, cheias do Espírito Santo, porque você está subindo a um lugar mais alto, você está entendendo o seu lugar, e este lugar para você, para que você seja um instrumento de enchimento na terra. Por isso ele disse: eu vou fazer de você, do seu interior, um fluir de rios de água viva. Você não só vai ser cheio, você vai encher todo lugar. Eu olho para uma igreja cheia do Espírito Santo, eu vejo uma igreja que transborda. Ei, você é a resposta para essa fronteira. Os ambientes, os territórios, os lugares onde você estiver, vão começar a ser cheios de Deus, porque você está lá. Toma posse da sua posição em Cristo. Não despreze as descidas. Você pode tudo no seu Deus. Ele te dá forças para você subir e tomar e viver e conquistar e estar e ser esse canal de bênção nesse trono que Ele tem junto com você sobre a terra. Aplaude aí o nome dEle bem forte, bem forte, bem forte. Aleluia! É quando eu triunfo nas partes mais baixas que eu estou pronto para ser colocado nas partes mais altas. Jeremias 12:5, o profeta diz assim: mas se você corre com quem está a pé, você corre com quem está a pé e já se cansa, como você vai poder competir com os cavalos? Se você não vence as partes baixas, como você vai vencer nas partes altas? Se você cansa nos lugares, nos desafios que Deus tem para você hoje, como Ele vai te dar desafios maiores?
Se na descida da vida, nas descidas da vida você cansa de Deus, cansa da igreja, cansa de adorar, cansa de orar, cansa de celebrar, cansa de servir, Ele diz: como que eu vou te colocar em lugares mais altos? Como eu vou confiar a você posições mais altas? Como eu vou confiar a você maiores finanças, maior glória, maior revelação de quem Deus é, se você se cansa tão fácil? Se as descidas, as partes baixas você não está triunfando? Escuta, Deus vai fazer você triunfar as partes baixas da vida. Deus vai fazer você vencer os seus desafios em nome de Jesus Cristo. Posso ouvir um amém? A propósito nas descidas. Se nós somos cristãos e se Jesus é o nosso modelo, isso significa ser cristão. Antes dele subir, ele desceu. E muitas vezes, como cristãos, a gente não aceita isso. A gente não aceita perdas. A gente não aceita o não de Deus. A gente não aceita o não dos irmãos. Nós não aceitamos o não dos nossos discípulos. Não aceitamos o não dos nossos líderes. A gente cansa tão fácil. A gente se entrega tão fácil nas descidas. Mas há propósito nelas. Se você está vivendo um lugar baixo, e eu sei que tem pessoas que estão. Eu contei para você domingo passado, que Deus me mostrava várias pessoas em lugares baixos. Pessoas que desceram, pessoas que a vida abateu. Tentações, provações, dificuldades, incredulidades, que venceram pessoas e colocaram elas num lugar baixo. Escute, ainda que você tenha descido, existe uma voz e uma mão te convidando para você sair deste lugar. Este lugar não vai te vencer. Deus tem lugares altos para você. A propósito nas descidas, Jeremias desceu à casa do oleiro, para que ele pudesse entender que de um vaso quebrado, Deus pode fazer um vaso novo e a vontade dele ser estabelecida. As descidas da vida são para você entender que é a vontade de Deus que prevalece, não é a vontade do homem. São os planos de Deus que prevalecem, não é o plano do homem. É a bondade de Deus que te faz subir, não é a sua força, a sua inteligência, nem o seu dinheiro. Não é o seu carisma, não é o seu bom português, nem o seu diploma. O que te faz subir é a boa e a vontade, a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aplaude aí ao Senhor pelas descidas da vida. Mas Jeremias teve que descer. José tentou ensinar isso para os seus familiares. Deus deu a ele vários sonhos. Ele chegou e contou para os seus familiares: escute, Deus me deu um sonho, e Ele me mostrou que eu ficava de pé, e vários feixes se prostravam diante de mim. O que Deus estava dizendo para José? José, ensine os seus irmãos e os seus pais, que quem desce é honrado. Mas eles disseram: o quê? Nós descer? E você subir? Nós vamos nos prostrar diante de ti? José tem outro sonho, e ele conta para os seus pais familiares: olha, eu vi as estrelas, a lua e o sol, e eles se prostravam diante de mim. José está contando os sonhos, o ensino de Deus, dizendo: escute, a família que quer subir, a família que tem promessa, a família que Deus tem plano, tem que saber que para subir precisa descer. Eles dizem: nós não nos prostraremos, nós não vamos nos submeter a você. E quanto crente tem assim hoje, gente? Quanto cristão tem assim? Você pensa que você é melhor que eu também sou cristão. Você pensa que você é ungido? Eu também sou ungido. Esse chefe pensa que manda, mas ele não sabe. Eu que tenho diploma. Meu pai pensa que manda, minha mãe só quer mandar, ele não sabe de nada. É eu que sou inteligente dessa geração, eu que entendo dos computadores, Como a nossa geração é assim, quando tem crente assim, chacoalha a pessoa do teu lado, fala: desce meu irmão, desce que Deus quer te levantar. Agora olha que interessante, quando José encontra os seus irmãos, e ele se revela para os seus irmãos, ele diz assim: vamos fazer o seguinte, José agora está exaltado pelo Senhor, governador,
governador do Egito, o segundo em todo o Egito. Imagine, você ser o segundo na nação de maior influência hoje. Imagine você ser o vice-presidente dos Estados Unidos. Se você acha que tem outra nação maior, esse foi o exemplo que veio. Eu estou falando do céu, meu coração está lá, não está muito na terra não. Quantos querem subir para o coração para o céu aí, dá um glória, só para você entender. José, segundo, o cara mais top, o cara de maior influência. Só que para ele chegar, ele precisou descer. Quando os seus irmãos estavam com raiva dele, fizeram com que ele descesse a uma cisterna. Deus o livrou, mas ainda assim o humilharam e fizeram que ele descesse e se submetesse como escravo de viajantes, de peregrinos. Quando ele chegou no Egito, ele teve que descer, e ele foi ser servo na casa de Potifar. Antes de José subir, ele precisou descer as prisões, até o momento que Deus disse: pronto, você já desceu o suficiente, e eu pude ver que você manteve a sua fidelidade. As descidas da vida não te venceram, você não negou o meu nome, você está pronto agora para subir o lugar que eu tenho para você. E agora, José diz para os seus irmãos: ei, vai lá e chama papai, chama a mamãe, chama todo mundo aqui. E ele usa um termo muito interessante, ele diz: vai e faça com que eles desçam até mim. E quando eles desceram, eles então receberam suprimento e livramento de toda a fome, de toda a morte que estava por vir naqueles dias. Eu quero dizer em nome de Jesus Cristo, se você está alto demais, cuide para que Deus não precise fazer você descer. Esse não é o plano dele, mas faz parte do projeto para quem ele quer manter no alto. Se você está embaixo, Deus está dizendo para você nessa noite: não despreze as descidas. A propósito das descidas, se você entender que sou eu que levanto, que sou eu que exalto, que sou eu que dou força, então você está pronto para ser levantado. Dá um aplauso para Jesus. Só você que vai subir na presença de Deus. Jesus desceu, querido. Ele teve que abrir mão da sua glória e desceu. As descidas. Abrir mão de certas razões, de certas glórias, de certos argumentos, de certas discussões, de certos privilégios. Abrir mão faz parte. Descer faz parte. A Escritura diz que Jesus desceu e aprendeu obediência. Jesus desceu antes de sua morte e lavou os pés dos seus discípulos. Jesus desceu e se submeteu à vontade do Pai. E inocente foi a morte de cruz. Jesus desceu do trono do reino da vida e foi para o sepulcro da morte. Jesus desceu ainda mais. Desceu às partes mais baixas da terra. Desceu ao mais profundo dos submundos. E quando ele desceu ao mais profundo abismo, a Escritura diz: agora que Jesus, como homem, desceu ao lugar mais baixo que havia, ele triunfou. E agora que ele triunfou, nós lemos no versículo 8 de Efésios 4, que agora que ele triunfou nas partes mais baixas, então ele começou a subir e a ser exaltado. As partes mais baixas da sua vida não te vencerão, você será exaltado pelo Senhor. Aplaude ele de todo o seu coração. A propósito, nas descidas da vida, você está pronto para subir a um lugar mais alto? Você está entendendo por que Jesus quer te levar a lugares altos? Você está entendendo que lugares altos é necessário que a gente deseje, mas também faça um planejamento e entenda o investimento que vai exigir de nós? E este é um excelente investimento, você vencer as partes mais baixas. Faça isso, o Senhor seu Deus vai te exaltar. Posso ouvir mais um glória a Deus? Por que o Senhor quer me levar a lugares altos? Como construir lugares altos? Vencendo nos lugares baixos. Por que Deus
precisa que eu vença nos lugares baixos antes de me fazer subir. É porque se Ele te faz subir sem você conhecer os lugares baixos, você vai achar que a glória é tua, que a força é tua. Quando você vence nele, confia nele nos lugares baixos, então quando você estiver nos lugares altos, a glória será dele e não sua. Quando você vence nos lugares baixos, e Deus te coloca nos lugares altos, e você entende que é um instrumento de enchimento e de preenchimento na terra, você vai encher os outros dele, da glória dele, do propósito dele, da palavra dele, e não encher os outros de você mesmo, do que você acha, do que você pensa. Não encher os outros de si. Quando nós vencemos os lugares baixos em Deus, e Ele nos coloca nos lugares altos, então nós podemos ensinar os caminhos dEle, os meios dEle, e não os nossos. Você pode aplaudir o Senhor, que Ele vai te fazer vencer, para que toda a honra seja dEle, toda a glória seja dEle. João Batista entendeu isso e disse: importa que Ele cresça. Levanta a sua mão e fala: que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele cresça, que eu diminua. E quando você diminui, Ele te exalta. Aplaude Jesus de coração. Ok, pastor, estou entendendo o planejamento, estou entendendo o investimento. Ok, mas como vencer nos lugares baixos? Vencer nos lugares altos? É uma bênção. Eu oro em línguas, eu falo em línguas, eu profetizo, eu queimo o cão, eu amarro, eu piso na serpente, eu sapateio, eu canto, eu dou glória, aleluia, eu comando os anjos, eita Deus. Mas e nos lugares baixos? E quando a força para orar se foi? E quando a alegria de cantar se foi? E quando nem chorar eu consigo mais? E quando o pecado tomou conta da minha vida? E quando eu não consigo me livrar do mal que eu não quero fazer? E quando eu não consigo fazer o bem que eu quero? Como vencer nos lugares baixos da vida? Existe um caminho. Versículo 11, a Escritura diz, Efésios 4:11, Ele mesmo deu alguns para apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e professores. 12, para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo cresça, para a edificação do corpo de Cristo. Como vencer nos lugares baixos? Servindo. Ele deu, versículo 11, Ele mesmo deu dons, Ele mesmo fez um planejamento, Ele mesmo fez uma organização eclesiástica, apostólica, profética, evangelística, pastoral, de ensino. 12, Ele mesmo fez isso, e tudo isso existe um propósito. O propósito é para fazer quem é santo. Cadê os santos que disseram que estavam aí nessa noite? É para melhorar os santos para o serviço. Ministério é serviço, e eu sou o seu pastor para melhorar você ao ponto de você ser útil para o reino de Deus. Dá uma glória bem forte. Aleluia! E como eu faço isso, pastor? Como você faz isso, pastor? Então quer dizer que Jesus te deu então você é melhor que os outros? Não, muito pelo contrário. Eu preciso ser o primeiro modelo de serviço, de servir. E é quando nós servimos, que o corpo de Cristo é levantado, cresce. Você é corpo de Cristo? Você é membro do corpo de Cristo? Você é a ovelha de Jesus? Você precisa de um pastor. Você precisa de um pastor. Você precisa de alguém para te servir quando você está nos lugares mais baixos. Agora, o pastor não vai conseguir te servir quando ele te dá uma direção e você faz o que você quer da sua vida. O pastor não vai conseguir te servir quando ele diz que você consegue vencer o pecado, que o poder de Deus está sobre você, e você fica ouvindo a voz do diabo que quer te manter lá embaixo, nas partes mais baixas do submundo, não só nessa terra, mas também na vindoura. O pastor não consegue te servir
Quando ele diz que você está errado, você acha que está certo. O pastor não consegue te servir. Quando ele instrui, quando ele traz uma palavra de Deus para a sua vida, e você se posiciona contra, pastor não consegue servir quem não quer ser pastoreado. Pastor não consegue alimentar em segurança ovelhas que não se submetem à direção ao que ela deve comer, aonde ela deve beber. Ela é facilmente ferida por cobras, facilmente bebe águas envenenadas. Você quer crescer? Você quer subir a lugares altos? Você precisa servir, e não apenas servir, aceitar ser servido. Pastor não consegue servir quem não quer ser servido. Você entende isso, sim ou não? Para o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, é para o serviço. É quando eu sirvo que eu cresço, é quando eu sirvo que eu subo, e é quando eu cresço que a igreja cresce. Aperfeiçoar os santos para o serviço, para a igreja crescer. Em nome de Jesus Cristo, eu declaro: ninguém vai parar o crescimento dessa igreja. O inferno não pode, as portas do inferno não prevalecerão. Sabe por quê? Porque essa palavra está vindo sobre a sua vida, e você está sendo aperfeiçoado para o serviço. Eu olho para cada um aqui e eu vejo um excelente servo de Jesus Cristo de Nazaré. Nós aqui somos todos servos um dos outros. Nós apoiamos, nós cuidamos, nós damos suporte uns aos outros, e o corpo de Cristo cresce, o corpo de Cristo cresce, o corpo de Cristo cresce. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala: quando eu cresço, você cresce. Quando eu cresço, você cresce. Fala para ele agora: quando você cresce, eu cresço. Quando você cresce, eu cresço. Quando eu cresço, você cresce. Quando você cresce, eu cresço. Olha para alguém e fala: estamos crescendo, estamos crescendo, estamos crescendo, e ninguém pode parar o crescimento da igreja de Jesus. Uau! Aleluia, aleluia. Crescer, querido, não significa não significa, de acordo com o mundo, você ser o dono da empresa, o chefe da empresa, você ser o gerente da empresa, você ser o líder da empresa. Não significa você ser o líder da célula, significa você ser o pastor da igreja, significa você servir. É quando eu sirvo que eu cresço. Crescimento para Deus é aquele que serve, não aquele que é chefe. Mateus capítulo 23. Se eu te contar uma historinha, já vou ler o versículo, já te falo o versículo. Semana passada, retrasada, um menininho chegou para mim, menininho esperto, pensa no menininho ligeiro, tem uns 4 anos. Aí ele chegou para mim, olhou assim para mim, fez assim, eu fui perto dele. Aí ele falou assim: é você que manda aqui? Não é incrível? Ele me chamou em sério, falou: eu quero saber se é você que manda aqui. Eu falei: eu? Ele: sim. Eu disse: não sou eu quem mando aqui. Aí ele falou assim para mim: mas você não é o pastor? Falaram que é você que manda aqui. Alguém falou para ele que é eu que mando aqui. Aí eu disse para ele assim, falei: não sou eu que mando aqui. Aí ele olhou para mim e falou assim: você está fazendo o que aqui então? Se seu pastor não é você que manda aqui, o que você está fazendo aqui? Aí eu falei para ele assim, cheguei para ele, falei para ele assim, ó: quem manda aqui na igreja é Jesus, e o que eu estou fazendo aqui é obedecendo tudo que ele me manda fazer. Aí ele disse: ah, tá bom, e vazou. Dá um aplauso para Jesus bem forte. Olha o versículo 10 de Mateus 23. Põe na NVI, tem um termo muito legal na NVI. Jesus disse assim: tampouco vocês devem ser chamados chefes, porque vocês têm um só chefe. Como é o nome dele? O maior, 11, o maior entre vocês deverá ser, vamos lá igreja, o maior entre vocês deverá ser, versículo 12, pois todo aquele que a si mesmo se exaltar, vai para baixo, e todo aquele que descer será, quantos serão exaltados aqui? Como chegar a esses lugares altos? Servindo. Você quer subir? Desce. Quem se exalta, quem se levanta, quem se acha bom, está se lançando para baixo.
quem desce, Deus vai lançar ele para cima. Eu quero ser lançado, eu quero ser levantado, eu quero estar nos lugares altos que Deus tem para mim, para de lá poder levar outros comigo e servir a muitos com dons do Espírito Santo, com dons de Deus. Quem quer ir comigo para este lugar? Aplaude Jesus. Esse lugar não é só para mim, esse lugar é para você. Esse lugar é para essa igreja, essa palavra é para essa igreja. Se é para Jesus e você entendeu este lugar, mais forte, vai. Até quando, pastor, nós vamos subir? Até quando nós devemos crescer? Qual é o impacto da igreja de Jesus quando cada membro cresce? Qual é o impacto de uma igreja onde cada membro do corpo de Cristo, quando cada membro daquela igreja entendeu que o chamado para lugares altos é para ele também? Fala mais uma vez para essa pessoa do teu lado, fala: Deus quer elevar você, Deus quer fazer você subir de nível. Olha o versículo 13 de Efésios 4, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem aperfeiçoado em Cristo, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Olha o impacto de uma igreja quando todos entendem que o desafio e o convite é para um lugar mais alto. Nós nos tornamos mais como Jesus, nós nos tornamos mais unidos na fé, nós nos tornamos mais aperfeiçoados, mais maduros, chegamos à maturidade. Quando nós crescemos e subimos ao lugar que Deus tem para nós, nós começamos então a viver na medida da plenitude. Escuta, Deus quer que você viva uma vida cheia. Ele desceu às partes mais baixas e Ele subiu em triunfo para encher todas as coisas. Sua vida é um alvo do enchimento de Jesus Cristo de Nazaré. Ele quer te encher ao ponto de você ser pleno, em nada faltar, mas ter para transbordar sobre outros que precisam deste lugar. Posso ouvir um amém? Versículo 14, olha o impacto de uma igreja que cresce, cada membro sobe e cresce. 14, para que não sejamos mais crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, ou jogados para lá e para cá por todo o vento de doutrina, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Quando um membro cresce, quando os membros do corpo de Cristo crescem, nós ficamos livres das instabilidades, levados para lá e para cá. Hoje eu quero Deus, hoje eu quero o mundo, hoje eu sou da Sara, hoje eu não sou mais, hoje eu sou crente, hoje eu não sou mais, hoje eu gosto desse emprego, hoje eu não gosto mais, hoje eu tenho um chamado, hoje eu não tenho mais. Hoje eu sou aliançado. A descida da vida me cansou, pastor, eu cansei que os caras que estavam indo a pé, não dá para ir mais não. Meninos imaturos vivem uma vida rasa, uma vida baixa. Deus quer elevar a sua vida para a honra e louvor do nome do Senhor. Deus quer trazer estabilidade na sua família. Hoje eu quero esse casamento, hoje eu não quero mais não. Hoje eu te amo, my love. Amanhã não te amo mais não, meu ex-love. Hoje eu amo os meus pais. Amanhã eu não quero mais morar nessa casa. Isso não é coisa de criança? É ou não é? A Lúcia esses dias falou para nós: te amo mais, não quero mais morar aqui nessa casa. Menina, instabilidade. Escuta, quando você sobe, essas instabilidades passam, você cria raízes, e quando você cria raízes, Deus faz de você uma árvore grande e alta, alcança lugares altos, você se torna frondoso e frutífero. Aplaude Ele, se você quer subir para a glória de Deus. Outro impacto da igreja madura, é que ela é livre do espírito de engano, levado para lá e para cá, pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. E existem homens que induzem ao erro, não só no mundo, mas pessoas que induzem ao erro dentro da igreja. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Você vai viver livre do espírito de engano. Deus está fazendo você subir, Deus está te dando maturidade, estabilidade, crescimento, para você não cair no espírito, nas lábias do espírito de engano. Dá um glória a Deus.
Olha a igreja agora que acessa lugares altos, versículo 15. Ao invés disso tudo, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é o cabeça. Quem é ele? 16. Do qual? Pronto. Agora olha só. O nível da igreja madura. O nível da igreja, e eu estou falando igreja, não só igreja nós aqui, estou falando igreja de Cristo. Posso ouvir um amém? Independente de denominação, estamos falando do corpo de Cristo, que é a igreja de Cristo. Olha só o padrão. Ele diz: o corpo é um corpo, número 1, que recebe ajustes, que permite ser ajustado. Dá um glória a Deus aí, quem permite os ajustes do Senhor. Ajustado. Segundo, uma igreja que vive em lugares altos, não apenas recebe, permite e aceita os ajustes, mas também é uma igreja onde cada membro presta o seu auxílio. Auxílio de todas as juntas. Você é membro do corpo de Cristo, sim ou não? O que você está ajudando o corpo de Cristo? Você é membro dessa igreja, sim ou não? No que você tem ajudado? Terceiro, ajustado, unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica a si mesmo. Eu queria tanto. Procura para a gente uma versão, não é NVI, procura uma versão que amplia um pouquinho mais o significado das palavras do grego. Na minha, até se você precisar online, projeta até uma imagem aí, uma coisa, ou vê a tradução que diz assim: olha, do qual todo o corpo bem ajustado, compactado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte. Primeiro, uma igreja madura que vive em lugares altos, que tomou o seu lugar em Cristo, recebe os ajustes. Segundo, cada membro do corpo de Cristo tem uma contribuição no corpo de Cristo, bem ajustado e ligado pelo auxílio. Olha que lindo isso, auxílio de todas as juntas. Segunda, a correta atuação de cada parte. Não é só ajudar, não é só agir, mas agir de forma correta, agir da forma devida. Não é só fazer, e fazer mal feito, é fazer com excelência. Dá uma glória a Deus bem forte. Não é só obedecer pela metade, obedecer atrasado, mas é atuar de uma forma correta. Não é só fazer para os homens, mas é fazer como eu estou fazendo para o Senhor, meu Deus, porque eu entendo que eu estou fazendo para o corpo dele. E é essa igreja que recebe ajuste, que todo mundo ajuda, que cada um faz a sua parte de forma correta. É essa igreja que faz o crescimento. Em nome de Jesus Cristo, quero profetizar mais uma vez. Eu estou vendo o crescimento dessa igreja. Nós seremos a maior e a mais bela igreja da fronteira. Eu não brinco com isso. Essa é uma palavra profética do trono de Deus, e nós estamos crescendo nesses dias. Cada um vai fazer a sua parte. Vamos ajustar o que precisa ser ajustado. Tudo que vier nas suas mãos para fazer, você vai fazer com todas as suas forças, e o corpo de Cristo vai crescer, e a glória será dele, para ele, eternamente para ele. Celebra-se, ele é o seu Deus. Aleluia, aleluia. Eu volto a perguntar: como está o seu coração quanto aos ajustes, quanto aos auxílios? É a terceira semana que eu estou dizendo, Deus quer te levantar. Terceira semana que eu estou falando, os sonhos, as visões, a palavra, o que o Espírito Santo tem testificado, confirmado na palavra, tem chamado você que tem ministério, tem chamado você que tem dom, que tem habilidade, tem chamado você que tem um chamado para tratar com pessoas, para você dar início ao seu ministério, tem chamado você que tem habilidades para
tratar, para lidar com ferramentas, com equipamentos. Deus está chamando você. Deixa eu te dizer uma coisa. Eu não lembro de uma mensagem que eu recebi: pastor, conta comigo. Uma igreja que cresce é uma igreja unida, que todos estão indo para a mesma direção. Todos recebem, ajustam a sua visão, o seu caminho. A igreja tem uma visão clara, um objetivo claro. E qual é a nossa visão? Qual é o nosso objetivo? O objetivo da Sara, a nossa terra, nessa fronteira, é ganhar almas para Jesus. É crescer contando com a sua ajuda, com o seu auxílio. É crescer contando com que quando você estiver fazendo aquilo que você foi chamado por Deus, você está fazendo o seu melhor. É pregar o Evangelho. Como tem sido o seu coração, está do seu coração quanto aos ajustes, quanto ao auxílio, a ajuda. Você que já está operando, qual é a qualidade, qual é o nível de excelência da parte que lhe cabe? É assim que o corpo de Cristo cresce. É assim que a igreja é edificada. Você está percebendo os termos que nós estamos usando? Para cima, lugares celestiais, bênçãos nas regiões celestiais, crescimento, edificação, expansão. Recebe isso para a sua vida em nome de Jesus. Esse é o nosso Deus, de crescimento, de levante, de ampliação, de perfeição, de excelência. Aplauda Ele, se você crê que Jesus é assim. Agora, tem pessoas que além de não entrarem nos ajustes, querem desajustar aquilo que está ajustado. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Tem pessoa que não ajuda, não auxilia, e ainda critica quem está ajudando, reprova quem está trabalhando. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Tem pessoa que não opera, não faz a sua parte, e reclama dos que estão fazendo a parte deles. Fala, está amarrado em nome de Jesus. Você foi chamado para fazer o corpo da igreja crescer, o corpo de Cristo crescer, não para atrapalhar o seu crescimento. Se você não quer fazer nada, é um direito seu. O reino de Deus ninguém é obrigado a nada. Quando a Escritura fala de obras, você pode confirmar isso no mesmo livro de Efésios. A palavra diz assim: aquilo que veio para você fazer vai ser julgado, suas obras. A nossa salvação não vem pelas obras, a nossa salvação vem pela fé, isso é dom de Deus, amém? Ok, só que a respeito de recompensa, de galardão, ele diz assim: cada um vai receber a sua recompensa de acordo com as suas obras. Portanto, cada um cuide como você está edificando, como você está trabalhando para o Senhor no seu corpo. Se a sua obra for de ouro, se a sua obra for de pedra preciosa, se a sua obra for de prata, se a sua obra for de madeira, se a sua obra for de feno, haverá um dia que cada obra será provada pelo fogo. E se a obra permanecer, então você vai receber a sua recompensa. Dá uma glória a Deus. E ele conclui dizendo assim: tal será salvo, mas a recompensa das obras depende da qualidade, depende da intensidade, depende do esforço, depende da excelência que a obra foi executada. Então, se você quer subir sem obras, a sua fé te dá esse direito. A salvação não é pelas obras. Repito, se você quer subir, se você quer salvação, você não precisa servir. Contudo, se você espera recompensa, se você espera apresentar ao seu Senhor frutos, se você espera levar quem está preso junto com você, se você espera ser um veículo de Deus para a vida de outras pessoas, isso vai exigir com que você cresça. A pergunta é: o quanto você quer crescer? O quanto você quer lugares altos? Ou o quanto você vai viver nas descidas da vida, nas partes mais baixas da vida, reclamando da vida que Jesus morreu para você ter em lugares altos, reclamando, murmurando, insatisfeito, esperando só o dia da morte ou da subida? Qual é o tipo de vida que você quer viver? Eu quero viver uma vida de excelência que honra o meu Senhor. Quem quer ir comigo? Então, meu querido, em nome de Jesus Cristo, se você não quer ajudar, não atrapalhe.
Se você não atrapalhar, você já vai estar ajudando um monte. Dá um glória a Deus bem forte. Tem pessoas... Eu não consigo entender. Posso compartilhar com você assim, só um desabafo assim, pastoral, que eu estou na unção? Amém? Pode ou não pode? Nós fizemos a viagem fizemos a viagem para Curitiba, correto? Sim ou não? Nós temos 2 vezes no ano um tempo onde nós fazemos ofertas alçadas, uma oferta especial. Nós estabelecemos um alvo, nós estabelecemos um objetivo, um propósito, desafiamos o corpo de Cristo. Vamos lá, igreja, vamos fazer uma oferta mais excelente, capricha na sua oferta, vamos fazer um investimento maior neste ambiente, nos projetos, nos planos que Deus tem para nós, não só como prédio, mas também ministerial. Vamos investir nos nossos banheiros, vamos investir na nossa cozinha, vamos investir no parquinho das crianças lá fora, aqui dentro, vamos embelezar o altar, capricha, seja generoso. E a gente entende que as edificações exigem vontade, planejamento e investimento, sim ou não? Aí tem pessoa que diz assim, eu não vou ofertar não. Quanto que é um pelotão? É muito alto. Sabe por que você acha que é muito alto? Porque você vive um nível muito baixo de vida. Deixa eu te dizer uma coisa. Você percebeu que nós colocamos esses movingzinhos aqui? E aí a gente tem as configurações para fazer e tudo mais, certo? Nós temos 10 dele. Quantos nós temos? Quanto custa cada um? A média de 2.500. Faz conta vezes 10. 25 pau. Fora o cabeamento. Mesa, mas não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá, que eu nunca entendi porque que os cientistas, os técnicos, eles inventam tanta coisa para uma coisa que está feita funcionar. Aleluia, glória a Deus. Mas tem que ter, só lá na mesa, cabeamento, mais 5 mil. Você chama um técnico aqui, ele tem que vir em 2 dias, é mais 1.000. Aí a pessoa fala, nossa, um pelotão, 12 mil, é muito para quem não sabe quanto as coisas custam. Você consegue entender? Então, quando alguém der alguma opinião, quando alguém fizer alguma crítica, a primeira coisa que você precisa analisar é o quanto essa pessoa tem ajudado, o quanto essa pessoa tem cooperado, o quanto essa pessoa tem realizado a parte dela, porque é muito fácil criticar o que os outros estão fazendo quando eu não estou fazendo nada. Todo mundo tem o direito de dar a sua opinião é muito preciosa. Contudo, uma crítica, você precisa ter crédito para isso. Você está entendendo? Quanto custa? Qual é o investimento mensal das famílias que nós ajudamos, das pessoas que nós ajudamos? As pessoas não sabem, e elas criticam, elas dizem, é muito alto, é muito caro. Não, querido, não é assim. Não é assim. Cuide para você não criticar, trazer um juízo para aqueles que estão servindo o reino, principalmente você que não está fazendo nada. Eu estou dizendo que o crescimento da igreja precisa de ajustes. Como pastor, estou ajustando algumas bocas aqui nessa noite. Quero ouvir um misericórdia. Com muito amor e carinho. Mas para a igreja crescer, ajuste precisa acontecer. Diga comigo bem forte, para a igreja crescer, ajuste precisa acontecer. E eu estou te servindo com esse alerta do céu, para você não ser boca da serpente. Ai, que bênção essa noite para a sua vida. Amém, queridos? Estou convidando você. Você tem um chamado? Deus não esqueceu dele. Você tem um chamado? Você precisa responder. Você um dia viveu aprisionado e hoje você é livre? Pessoas precisam conhecer essa liberdade que você tem. Deus quer te usar como instrumento de liberdade, de libertação, de cura, e Ele quer te levar a lugares altos. Eu posso ouvir um glória a Deus agora, de verdade, bem forte? Aleluia. Quem quer subir? Quem quer lugares mais altos para a sua vida? Amém? De verdade? Amém. Glória a Deus. Grupo de louvor, suba para cá, suba para cá. Aleluia. Como construir lugares altos? Desejo, planejamento
e investimento. Por que Jesus quer me levar a lugares altos? Porque é quando eu subo que eu levo quem estava preso. Porque é quando eu subo que eu posso tomar posse do que é meu e ter o que compartilhar de Deus com os outros. Como? Ou melhor, por que Jesus quer me levar a lugares altos? Porque quando eu subo eu tomo a posição que Jesus conquistou para mim. Como construir lugares altos? Não desistindo nas descidas. A propósito, nas descidas. A glória será para o Senhor quando eu vencer as descidas da minha vida. Como vencer nos lugares baixos? Servindo. A igreja impacta a sua cidade, a sua região. A igreja impacta e vence o inferno quando ela cresce, está unida, quando ela está aperfeiçoada, quando ela vive em plenitude. Uma família cresce quando ela está livre das instabilidades, quando ela é aliançada e quando ela está livre do espírito de engano. A igreja, ela cresce e acessa lugares altos quando todo o corpo recebe os ajustes, quando cada um presta a sua ajuda, cada um opera com eficácia, quando cada um tem este alvo, o alvo de fazer a igreja crescer. E a igreja cresce, não é só para que a minha igreja seja grande. A igreja cresce não é porque é uma vontade, uma ambição pessoal do pastor. A igreja cresce quando almas estão sendo salvas. A igreja cresce quando o reino de Deus está celebrando um pecador que se arrependeu dos seus pecados e entregou a sua vida para Jesus. O crescimento de igreja não é para a honra dos homens, o crescimento da igreja é para a salvação de almas do inferno e para a povoação do céu. O seu interesse precisa ser da igreja crescer. Você precisa querer que a sua igreja cresça, que a sua célula cresça. Você precisa querer que você cresça, que a sua família cresça. Isso precisa ser algo do seu coração. Se você é um cristão, você não pode aceitar uma vida medíocre, monótona, uma vida baixa. Deus quer te trazer para cima. Fica de pé no seu lugar em nome de Jesus.